Boa noite. Eu quero dar continuidade nesse segundo vídeo a falar um pouco sobre o meu grupo de pesquisa da Universidade de Pernambuco, onde eu sou professor, que versa sobre espiritualidade e novas perspectivas. O propósito é criar um arejamento até ousado para aquilo que as tradições religiosas que ficaram incumbidas sobre o objeto de análise e o direito de apropriação pleno sobre esta temática, desacoplá-la dos sítios religiosos e submeter a um exame numa perspectiva que permita maior liberdade ao pensamento. Essa filigrana ela é bastante saudável como um desdobramento dessa temática, uma vez que espiritualidade nunca se permitiu, dentro das tradições religiosas, sofrer um tratamento de mutabilidade em termos da sua epistemologia e da sua metodologia, uma vez que o pressuposto religioso que regula o conceito de espiritualidade está atrelado a de uma verdade já pré-determinada, onde fixa, congela a tematização sobre os pressupostos religiosos que caracterizam determinadas doutrinações religiosas. Justamente quando você faz esse desprendimento da temática, do eixo fixo e duro de uma verdade reguladora, definitiva, estabilizadora da relação do homem com o universo, conceitos linguísticos mais pré-determinados, libera a temática para que ela se compatibilize mais com a fenomenologia natural, que tem um eixo muito mais fluido, que é aquilo que transita na natureza, que é justamente as mutações. O elemento próprio da natureza é a mutação. Essa incompatibilidade entre uma ideia fixa sobre um fenômeno mutável é que engendra um pensamento congelante com prejuízos em níveis comportamentais individuais. O sujeito fica adstrito a conceitos coletivos pré-determinados, asfixiando seu desenvolvimento pessoal, que se constitui na relação única dessa individualidade com as contingências, que configura uma singularidade, ao contrário do que ocorre dentro de um pensamento congelante pré-determinado, que unipolariza, que apenas já determina os estímulos que esse organismo receberá, circunscrevendo suas respostas na métrica desses estímulos já planejados, programados. Ora, uma vez que a gente liberta isto e compatibiliza o tema com a natureza, é permitido então não apenas uma criatividade maior, algo que se sofre muito quando se tem que estar prisioneiro de doutrinações já determinadas, você tem que estar na obediência e quaisquer, inclusive, desenvolvimentos do eixo doutrinário fixo tem que ser corroborativo aos seus pressupostos. Um grande prejuízo em você proporcionar outras perspectivas sobre espiritualidade é você ter que ter essa obediência em trazer sempre a tese como elemento superior ao fenômeno novo que se apresenta, sacrificando a observação que constata um elemento contrário ao que o eixo doutrinário determina, porque a tese não permite a anexação deste elemento contrário, porque colocaria em ameaça justamente a verdade que ali está estipulada, estabelecida. Uma vez que a gente libera, então solta, dá fluxo ao tema, não tendo compromisso sério em ter que obedecer
a um sistema de pensamento já organizado e pré-determinado, não apenas geramos mais poder de criatividade na organização desse pensamento, porque é permitido a anexação de novos elementos, desde que estes tenham um certo fundamento, como os elementos não são necessariamente aqueles que vão corroborar a tese anterior. Então, quando você dá um tratamento de uma espiritualidade, em que ela pode ser refeita à medida que ela é revisada em consonância aos novos elementos observados, em respeito à mutabilidade que é própria da natureza, você permite justamente a adição, a soma do elemento contrário, que é o elemento antitético, ou seja, não se tem a preocupação de estar sempre confirmando a tese, se tem a preocupação em investigar, em se envolver com o elemento emergente, que não obstante, por mais que ele contrarie a lógica pré-determinada, ele será bem aceito, desde que ele tenha o enraizamento e fundamentação necessário para ser incluído, mesmo como sendo um elemento diferente ao que está organizado anteriormente, como coloquei. Bom, isso já permite um grande ganho, porque nós não estamos apenas tratando a espiritualidade em esfera teórica, mas no que isso resulta no comportamento das pessoas. É possível observar, quando as pessoas estão limitadas aos pressupostos religiosos, um ordenamento de comportamento extremamente, digamos, conectado à teoria pré-existente a esse comportamento, não permitindo que esse comportamento dialogue com um fenômeno novo que sempre se apresenta na dimensão das contingências, das circunstâncias que ocorrem profusamente, ricamente na vida de qualquer pessoa. Ela rejeita esse elemento contrário, engessando justamente a sua natureza. Então ela não é estimulada a constituir um conhecimento próprio, que gera a singularização e permite a conexão da consciência com a sua dimensão afetiva, estruturante, que é aquela que lhe é própria, mas ele vive mais o conceito do que a experiência. Ele se determina muito mais pela orientação externa do que aquilo que vibra nas suas vísceras, na sua dimensão carnal. Nenhuma ideia louvável que não seja posta a serviço e da qualificação da carne. Ideias servem para servir a carne. E quando digo carne, eu estou me direcionando ao homem de carne e osso, o homem na sua condição humana como ser no mundo, onde a dimensão histórica, que é aquela que se lhe apresenta no cotidiano, na relação direta com as pessoas, que borbulham nessa relação do dia a dia entre as pessoas, se você não consegue construir uma interpretação na apreciação desse fenômeno de relacionamento direto com as pessoas, você já tem ideias preconcebidas, sustentadas por esse grande sistema de pensamento que afunilam, estreitam a mente humana. Isso tem um evento de castração do potencial criativo do ser humano, tirando dele justamente um grande potencial de desenvolvimento, onde a espiritualidade a qual eu trabalho surgiria, floresceria nesse território fertilizado pela permissão à consciência e se perceber como experimento dela própria na submissão do seu comportamento, observado por aquilo que ela identifica na experiência única dela como um novo recurso para o seu saber, para o seu conhecimento. Ora, se o sujeito passa a ter uma leitura melhor sobre as contingências, se permitindo, no caso, a se perceber como um experimento dele próprio, sem regras moralizantes que lhe inibam, através do proibido, de um pré-determinismo binário, maniqueísta do bem e do mal, ele desperdiça uma riquíssima oportunidade de ter uma observação mais acurada da sua própria natureza na relação com os acontecimentos de sua vida. E essa dimensão histórica, ela não pode ser suprimida, porque ela é a grande fonte
de enriquecimento, da emoção, da afetividade e aquilo que gera liberdade. Liberdade não é não ter o que fazer. Liberdade é você poder ter espaço de manobra em realizar aquilo que você identifica em si como necessidade. Então o bem e o mal são relativizados, saindo do patamar coletivizante, do patamar universalista, bem e mal, nessa função rígida, para o bem passa a ser o que é bom para mim, e o mal passa a ser aquilo que é ruim para mim. Isso de forma individual. Então eu posso identificar o que é bom para mim e o que não pode ser bom para o outro, desde que eu entenda que na minha relação direta com o acontecimento, a ideia que eu construo sobre essa experiência que eu adquiro é que vai fazer com que eu me autorize a vivenciar aquela experiência na designação reflexiva que eu crio diretamente com essa experiência, se aquilo está me fazendo bem. Se estiver, está legitimado. Lógico que esse bem não exclui as consequências do seu comportamento. Pelo contrário, o sujeito determina o comportamento através de sua ação no mundo pelas consequências que isso impacta. Então ele ganha uma responsabilidade. Que a palavra responsabilidade é justamente aquilo que eu respondo, por aquilo que eu ajo. Mas isso libera o sujeito de prováveis neuroses que suprime a sua força singular à guisa dele ter que estar sendo aceito por ideias padronizantes, que ele se sente sufocado, comprometendo a dimensão mais anímica do seu ser, que é a dimensão da criatividade, do florescimento do seu ser. Depende exclusivamente do modo como ele vai descrever essas experiências, selecionar as melhores através das consequências dos seus comportamentos, excluídos e assumidos, levando, estimulando, educando a determinar comportamentos na leitura dos seus sentimentos, e não por ideias que passam a normatizar a sua conduta, não menosprezando a importância das normativas moralizadoras, mesmo em que sejam padrões universais, mas eles devem servir, esses padrões universais, como referências, mas não como elementos cuja aderência da nossa consciência não nos permite um diálogo crítico, nos impondo comportamentos que muitas vezes ferem a nossa natureza, criando mais adiante as neuroses, as obsessões, as compulsões, pelos fatores proibitivos em que nós nos determinamos simplesmente pelos nossos medos. A espiritualidade a qual eu prego é aquela que faz uma releitura da nossa natureza, não na função maniqueísta, rígida, bipolar, bem e mal, mas na compreensão de que todas as propriedades da nossa natureza, amor, ódio, inveja, raiva, tudo o que transita na complexidade emocional do ser humano, são propriedades naturais, à maneira do calor, do frio, como são propriedades atmosféricas, que não designa nada de ruim ou de bom, simplesmente o conhecimento que eu passo a ter disto e o modo como eu manejo é que vai ser útil ou não para a minha natureza. E a liberdade é o espaço que eu consinto justamente para poder satisfazer aquilo que eu entendo como necessidade no meu plano corporal. Então, a minha consciência é uma consciência voltada a não negar o corpo, mas a conhecer o corpo. Conhecer e amá-lo ao ponto de orquestrar todas as suas funções e entender que virtude eu não adquiro para ter felicidade. A felicidade é a maior das virtudes, donde neste solo do ser feliz as virtudes brotam. Não como meios para a felicidade, mas como desdobramentos de estado emocional de um sujeito que vibra com a existência e aceita essa existência na sua dimensão factual. Ou seja, é possível criar uma espiritualidade em que eu me harmonize
com a finitude da vida, sem que necessariamente a imortalidade me sirva como consolo de aceitação dessa vida, só porque ela termina na morte? Qual o problema de poder conviver com essa perspectiva, me alinhar à vida desta forma, sem criar grandes expectativas metafísicas de continuidade da existência? E no que isso diferenciaria em termos comportamentais e emocionais? Penso que um sujeito que valoriza e ama mais a sua mortalidade do que depende de uma imortalidade para significar a sua existência, comprova que ele está mais alinhado com a vida como se nos apresenta, suportando-a não no sentido porque assim eu terei uma compensação, mas entendendo-a, compreendendo-a na sua essência fundamental, eu possa partir disto, sim, ter uma convivência melhor com ela, me fortalecendo emocionalmente, não pela negação, mas pela afirmação desta vida, como ela de fato ocorre, sem recorrência às próteses metafísicas. Não que estas não possam também ter uma função reguladora psíquica, mas não pode ser o fator determinante se sobrepondo à vida como ela de fato se nos apresenta. Ela tem uma dimensão de finitude? Tem, nem que seja biológica, mas ela tem uma dimensão de finitude. Com o poder, então, perder um ente querido, mesmo não obstante a dor que isso vai me provocar, ainda assim, amar a vida, aceitando este fato. Nós precisamos, é uma necessidade para muitos, que assim seja, para este que assim se sustentam através desses recursos. Essa não é uma questão máter que designe uma espiritualidade funcional, não necessariamente, mas que poderíamos incorporar outros elementos, a forma tradicional como se organizou a nossa compreensão acerca da espiritualidade como uma ética para o mundo, uma ética que nos estimule a nos compreender como seres humanos, na nossa condição, de nos relacionarmos melhor com as diferenças, que dentro dessa conceituação de espiritualidade, a diferença é muito bem-vinda. Isso abre uma perspectiva ecológica no convívio entre os homens, diferentemente das tradições religiosas mais rígidas, que se apoiam em verdades absolutistas, gerando fundamentalismos, e o fundamentalismo cria comportamentos fanáticos, comportamentos de exclusão, e quaisquer pensamentos que não se coadunem com seu eixo duro, inflexível. Então é dentro dessa proposta que espero reverberar em consciências que estejam mais desprendidas e, sobremaneira, encorajadas a fundarmos para a nossa geração, oxalá futuras gerações, novos modos de pensar esse recurso maravilhoso que é de pensar o mundo numa organização sistêmica, usando o conceito de espiritualidade como ética para o mundo e fazendo com que o ser humano ame a vida tal como esta se nos apresenta, afirmando-a e não negando-a. Muito obrigado.